Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje vamos continuar a nos relacionar de forma integrada, integrativa, digamos assim, para as engrenagens que movimentam a ordem, o respeito, a parte que, que desorganiza, né, que tenta organizar, que diz organizar as versões que dizem respeito à proteção de dados, né? Os dados, eles são relevantes principalmente quando você tem pessoas que gerenciam esses dados. São os intelectuais para um dado, são os filtros de dados, os filtradores de dados. Então, se você falar para um músico, escutem essas notas, eles vão escutar e eles vão fazer a análise dessas notas, eles vão fazer o trabalho dos dados entre expressão rítmica, né? entre a intelectualidade que essa música, essas notas em razão de associações expressam, fazem. Então, esses intelectuais, para com esses dados, conseguem extrair conhecimentos. E isso equivale para tudo. Vou dar um exemplo de dados que você consegue processar, mas que muitas pessoas não conseguem. São dados de suas famílias, dos seus amigos, desse universo que é específico de relações suas, né? São dados que você processa e tem, de certa forma, um interesse maior sobre eles, porque são dados que dizem respeito àquilo que tem te recarregado em repertório de respeito, de edições conciliadoras, né? São os fortes da sua conciliação diária. Então esses dados são importantes porque carregam respeitos de você em ordem administrativa desses dados de reações dessas pessoas, né? Desses impulsos que você até mesmo causa, né? De certa forma. Bom, então tá vendo como que dado ele é precioso para uma pessoa, mas para outra ela pode não valer nada, né? Então tá vendo? Por exemplo, se você fosse um mendigo, né? Eu vou ser radical aqui, eu vou ser grosso. Se você fosse um mendigo, né? Você viveria num universo diferente e trabalharia o processamento dos dados no universo diferente, em respeito a essa edificação que vive entre nós, né? Que pode nos pegar desprevenidos a qualquer momento, e a gente precisa de um denominador que vai encontrar uma comunicação operada de um organismo sobre reação desse ministério, né, desse administrativo, de coleta de dados, de funções, né, digamos assim, entre áreas e corpos de áreas, né, jogadores de áreas. Há dados que para esse universo encontra entendimento. Mas para quem não é mendigo, pouco importa, né? Não dá para processar. Só se você fazer a transformação desses dados, só se você fizer a tradução desses dados e interpretá-las em contextos semelhantes, ou seja, em contextos verbais,
em associações humanas de organismos sobre intenções de desorganizações, né? Qual é o motivo desse organismo se desorganizar? A gente sempre sabe que é uma caça de utilidade para se ver em superar hora em idade de ser e estar sobre esse condomínio de significação, modéstia à parte, viva, né? De partícula ou de presente, de participação, né? Então eu sei que muitos de nós, se soubesse da magia que Deus tem sobre os anjos, né? Se a gente conseguisse viver nesse universo, a gente teria mais cuidado na hora de desenvolver nossas versões. Há versões de nós sobre toda a reciprocidade pública, né, sobre a sociedade, até porque existem muitas pessoas nesse particípio. Porém, existem até mesmo pessoas que participam e não sabem que estão participando, né? Existem diversas pessoas nessa comunhão e eu sei que as pessoas elas estão procurando saber cada vez mais isso para serem fiéis às suas sabedorias, né, as suas marcas, né? Então elas querem voltar no tempo em que elas conseguiam se marcar da presença de Deus e dos anjos, para voltar a respeitar a si mesmas e todo esse evento poderoso, né, que hoje para muitos em cegueiras se torna místico, se torna às vezes apenas uma semelhança, né? Um acontecimento ali que, né, um acontecimento que aconteceu por imprevisão, né? Só que na verdade o universo é mais previsto do que o cego para Deus ver, né? O cego para Deus ver. E quem diz isso é a harmonia e os fiéis, né? Quem são os fiéis? São os filtros de dados. Então, se você achava que dados era só movimentos de escolhas na internet, né, nessa ferramenta de computação, você está totalmente enganado, porque os dados estão na palma das suas mãos desde quando você estava querendo nascer, né? Quando você era apenas uma célula em emancipação, né? Então, bom, eu depois desse diálogo, né? Então a gente tem mais motivo ainda. A gente tem mais motivo ainda para nos encontrar buscando saber mais sobre essa realidade humana, né? Esse nosso aplicativo de caso haja necessidade, buscar o poder jurídico, né, entre nós, né? Então vamos lá, vamos continuar estudando. Eu só estava colocando as coisas aqui no jeito, né? Aí, ó, agora sim eu posso compartilhar minha tela. Então vamos lá, vamos entender esses dados que foram marcados institucionalmente pelo governo, pelo poder público, para nos dar maiores seguranças, para nos fornecer maiores seguranças entre
sobre essa realidade em nós, né, de sermos processadores e valorizadores de dados. Até porque se nós não estamos fazendo os dados, dando os dados de conta, nossos filhos estão, não é mesmo? E os nossos filhos guardam os dados que nós damos e nos dão dados novos, né? Então, a gente é consolado por dados. Nós somos assegurados por muitos dados, né? Então vamos lá. Paramos então aqui, ó, nessa seção 1 dos requisitos para o tratamento de dados pessoais. E aí eu parei no artigo 8. Vai estar por aqui, né? Artigo 7. O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: sentimento, isso a gente viu. Aqui, ó. Achei onde que a gente parou. Artigo 8. Então vamos continuar o nosso percurso. Artigo 8. O consentimento previsto no inciso 1º do artigo 7º desta lei deverá ser fornecido por escrito ou por meio que demonstre manifestação de vontade do titular. Então, o titular, aquele de que o dado se trata, ele precisa de emitir o consentimento de que o controlador do dado ele pode usufruir do dado, do seu título, né, do seu dado, dos seus dados, né, desde que haja consentimento. Aqui, ó, artigo 7º. O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: mediante o fornecimento do consentimento pelo titular para cumprimento de obrigação legal regulatória pelo controlador, pela administração pública para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários. Então, esse consentimento previsto no inciso 1º do artigo 7º desta lei deverá ser fornecido por escrito. Consentimento deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre manifestação da vontade do titular. Deve ser fornecido por escrito ou outro meio. Primeiro parágrafo. Caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar de cláusulas destacadas nas demais cláusulas contratuais. Então, vai precisar de constatar as cláusulas. O que é cláusula? Cláusula. Cada um dos artigos ou disposições de um documento particular ou público, contrato ou tratado do testamento. Então vai precisar das cláusulas desse contrato. Ou seja, as cláusulas que constatam o que pede o contrato, né? Que está em contrato. Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto nesta lei. Então, o controlador ele precisa de ter a prova
de consentimento, ele precisa de ter o documento, né? É vedado o tratamento, o parágrafo 3º do artigo 8. É vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento. É vedado o tratamento de dados pessoais, então não pode, o controlador não pode tratar os dados pessoais mediante a vício de consentimento. Vamos ver o que é vício de consentimento. É um defeito na manifestação da vontade de uma pessoa em um negócio jurídico. Isso pode acontecer por erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo. Então, vício de consentimento é um termo de utilização jurídica, né, para relatar relata alguns casos em relação à manifestação da vontade, né, da pessoa em um negócio, né? Ela pode ter assinado, pode ter manifestado por um vício de consentimento, por um erro, né, pela uma falha, né, que é viciosa. Às vezes na escrita do contrato, né? O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas e as autoridades genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas. O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas. Então você tem que determinar em seu consentimento, o titular dos dados ele precisa determinar aquilo que o seu consentimento dará, né, para o controlador. E as autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas. Então, se você não dispor aquilo que você vai determinar, vai anular o contrato. Isso anula a função do contrato. O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos realizados sobre amparo do consentimento anteriormente manifestado, enquanto não houver requerimento de eliminação nos termos do inciso 6 do caput do artigo 18 desta lei. Então, beleza, o consentimento ele pode ser revogado a qualquer momento. Em caso de alteração de informação referida nos incisos 1º, 2º, 3º ou 4º do artigo 9, que é o que a gente vai ver dessa lei, o controlador deverá informar ao titular, com destaque, de forma específica, do teor das alterações, podendo o titular, nos casos em que o seu consentimento é exigido, revogá-lo caso discorde das alterações do tratamento de dados realizado pelo controlador, ou seja, a pessoa que vai editar esses dados em favor de utilizá-los, né, em exposição, em utilização, né, em estudos e tal. Dados têm se tornado cada vez coisas muito sérias porque eles em organização eles conseguem influenciar pessoas e pessoas influenciadas por esses dados elas começam a ver a realidade sobre o poder da influência dos dados tratados por um controlador. Então isso tem se tornado cada vez mais arriscado, né? Cada vez mais revisto essa lei. E é importante, até porque a gente está falando sobre coisas que afetam
a nossa justiça perante a vida, né? Perante a todos esses poderes em questões de funcionar perante as pessoas que conseguem, conseguem, né, estar perante eles, né? O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados. Então, acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva acerca de, entre outras características previstas em regulamentação para o atendimento do princípio do livre acesso, finalidade específica do tratamento dos dados, forma e duração do tratamento, observados os segredos comerciais e industriais, identificar o controlador, informações de contato do controlador, informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade, responsabilidade dos agentes que realizarão o tratamento e direitos do titular, com menção explícita aos direitos contidos no artigo 18 desta lei, que a gente ainda vai chegar. Então, a pessoa que vende os seus dados, ela tem muitos direitos em relação a eles, né? Na hipótese em que o consentimento é requerido, esse será considerado nulo caso as informações fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo, ou não tenham sido apresentadas previamente com transparência de forma clara e inequívoca. Na hipótese em que o consentimento é requerido, se houver mudanças da finalidade para o tratamento de dados pessoais não compatíveis com o consentimento original, o controlador deverá informar previamente o titular sobre as mudanças de finalidade, podendo o titular revogar o consentimento caso discorde das alterações. Que consentimento, né? Esse consentimento aqui, ó, disposto no artigo 9. Direito ao acesso facilitado às informações e o tratamento de seus dados. Quando o tratamento de dados pessoais for condição para o fornecimento de produto e de serviço ou para o exercício do direito, o titular será informado com destaque sobre esses fatos e sobre os meios pelos quais poderá exercer os direitos do titular elencados no artigo 18 desta lei. Beleza. Artigo 10. O legítimo interesse do controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas que incluem, mas não se limitam a apoio e promoção de atividades do controlador, proteção em relação ao titular do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais nos termos desta lei. Quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do controlador, somente os dados pessoais estritamente necessários para a finalidade pretendida poderão ser tratados. O controlador deverá adotar medidas para garantir a transparência do tratamento de dados baseado em seu legítimo interesse. A autoridade nacional poderá solicitar ao controlador relatório de impacto à proteção de dados pessoais quando o tratamento
tiver como fundamento o seu interesse legítimo, observados os segredos comerciais e industriais. Aí é que tá, né? Imagina só se você faz parte de uma indústria de moda, né? Sua família já tem um pé lá dentro, né? Por exemplo, se sua família já tem um pé lá dentro, um pé lá dentro das indústrias de modas, isso e aquilo, e trabalha você, né, cria você com perspectiva, com base, né, genealógica, para também ter uma vaga, um emprego, um acesso nesse trabalho, né, nessa vida. E aí, os dados das suas famílias já estão lá, né, há anos sendo tratados por controladores. Sua família vive disso, vendendo dados. E aí você entra em uma seara também e começa a vender dado seu, por exemplo, vídeos de você nu, de você nua, de você fazendo relações com outra pessoa, vídeos de você para fabricar fotos, vídeos que são comercializados hoje em dia, né, já há muito tempo, legalmente por uma indústria, né, que utiliza esses recursos, né, essas formas de produção, produção artística, produção de dados, e você está lá, né? A sua família tem outros meios, né? E, mexe com outras coisas e você começa a mexer com isso. Cara, seus dados precisam ter uma garantia de proteção, né? Então, o controlador, aquele camarada que tá fazendo a gravação, ele vai utilizar partes dessa gravação para o seu para o seu poder, né, para a sua utilidade. E você precisa ver as imagens que ele vai utilizar. Você tem esse direito de ver, você tem direito de acompanhar aquilo que ele vai usar, né? Eu sei que muitas pessoas que vivem nessa seara não pensam nisso, né? Não trabalham com esse fundamento, né? Porque acreditam no controlador de muitas formas, mas eventualmente coisas podem acontecer dentro desse sentido e as pessoas se sentirem prejudicadas, né? E levarem os controladores à justiça, né? Então, para quem achou que o dado era só o seu histórico, aquilo que você clica, aquilo que você quer comprar, aquilo que você eventualmente olhou em algum site com mais foco, né? Tá enganado, né? Dados podem ser produzidos, né? Pode ser discos, pode ser vídeos, pode ser várias coisas, né? Então existem todos esses direitos que devem ser endossados para que a gente possa tomar entendimento disso. Tem muitas pessoas que sobre desespero, briga dentro de casa, isso aqui acaba caindo na mão de pessoas que têm esse tipo de sabedoria e às vezes vendem os seus dados, né? Vendem seus dados, assinam um contrato ali e acham que vão ficar super ricas, né?
vão lá ganhar 20 mil para fazer uma coisa, isso e aquilo, mas quando pensa, quando menos vê, né, assinou um documento e não tem entendimento nenhum jurídico, né, e aí às vezes é pega de surpresa, né, pega de surpresa nenhuma dessas, né? E aí tem pessoas que agem depois que são traídas, elas começam a procurar fontes de traidores, né? Porque as pessoas elas meio que elas não admitem, elas tentam lutar contra a inadmissão de um traimento, de uma falha em lei, de uma falha de perder tempo para entender, para ver o que está acontecendo ali, por que assumiu isso na vida. Aí às vezes a pessoa até mesmo nos fala tarde demais, porque entrou em um ciclo, em uma roubada, né? Agora não liga mais para o fato de ser traído, ou seja, por fato de cair em leis, né? Em leis sem resoluções, né? Em falhas de requisitar os seus direitos. Então tá aí. A gente tem muitas coisas acontecendo no mundo sobre esse tratamento de dados, né? Opa, saiu da tela aqui. No próximo vídeo a gente continua aqui, ó, na seção 2 do tratamento de dados pessoais sensíveis. E aí a gente começa a ver o artigo 11. Né? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!